Quantos erros na sua vida nasceram da pressa? De um momento de agitação, de angústia, um momento de pânico. É curioso observar que poucas vezes erramos quando estamos calmos e serenos e quase sempre erramos quando nos deixamos levar pelas tormentas emocionais. Eu sou André Zenúcio, fundador do Instituto Ísvara, criador da Confraria da Mente, professor de Yoga e Meditação, e nesse canal a gente foca as emoções, o gerenciamento delas, a mente e a transcendência da mente. Lembre momentos da sua vida em que você foi possuído ou possuída por tormentas emocionais. Lembre como a coisa funciona. Você escuta discursos em sua mente que enlouquecem você, que geram emoções intensas, que fazem com que sua respiração se acelere, seu batimento cardíaco também, os músculos se contraiam, a temperatura do corpo aumente. Você gera um estado de grande mal-estar físico. Você se sente muito mal quando está angustiado, quando está triste, quando está furioso. E o que a gente faz nessas horas? Possuído por esses impulsos, ouvindo esses discursos, a gente obedece. A gente se comporta conforme esses impulsos. A gente acha que está tentando resolver a questão aqui fora. Por exemplo, estou discutindo com a minha esposa ou com uma outra pessoa. É uma pessoa que eu aprecio, uma pessoa com a qual eu tenho um relacionamento e quero continuar tendo um relacionamento. Mas em um momento de raiva, a outra pessoa meio que fica uma nuvem confusa, não consigo mais vê-la, mas eu vejo nitidamente o meu estado de perturbação psicofísico. Vejo os pensamentos, sinto as emoções, sinto essa alteração toda que ocorre no meu corpo e tudo isso me assusta, é desagradável e sinto um impulso intenso de livrar-me de tudo isso. A outra pessoa, a situação ficaram em um segundo plano. O que se tornou prioridade é desfazer esse estado de coisas. Então, eventualmente, estou com raiva e então grito. Mas não grito por causa do outro. Não grito porque julgo que gritar é a maneira mais inteligente de resolver a situação. Eu grito porque é a maneira de diminuir a intensidade do que estou sentindo. Minha ação deixa de ser uma ação baseada na realidade, buscando resultados com inteligência e objetividade, e passa a ser uma ação que visa simplesmente modificar meu estado psicofísico. E é assim como a gente toma decisões ridículas e, passado o momento, diz, mas como foi que eu pude falar isso? Como foi que eu fiz isso? Como que eu decidi por esse caminho? Porque você perdeu o contato com a realidade, porque estava em íntimo contato com emoções, pensamentos e sensações em seu corpo e mente. Por isso que é muito comum o conselho de não tome nenhuma decisão a não ser que você esteja em calma. Esse conselho é bom, mas é um nível bem básico de sabedoria, podemos dizer. Tá? Existem outras coisas que você pode fazer quando se veja no meio da tormenta emocional. O objetivo é colocar-se no olho do furacão, naquele lugar que permanece tranquilo, sereno, enquanto tudo em volta gira enlouquecidamente. Então, uma coisa que podemos fazer é, algo que você já sabe, já ouviu, todo mundo sabe, mas ninguém aplica. Começar a respirar profunda e lentamente. Sim, a respiração lenta envia ao cérebro uma mensagem diferente. Todo o corpo está agitado, o coração disparado, a adrenalina no sangue, a cabeça apresentando relatos perturbadores, e de repente aparece uma respiração lenta, tranquila, como se tudo estivesse bem. Isso faz com que o cérebro tenha que entregar para você o comando de sua mente e do seu comportamento, porque ele está recebendo informações antagônicas que não tem como resolver. Ele não sabe se o que está mentindo é a respiração ou se o que está mentindo é o discurso enlouquecedor. Então, ele sai do automático, faz com que você pare com a sua reação automática, condicionada,
e estimula novamente a parte racional em você. Entendamos isso em termos neurológicos e psicológicos. Quando as emoções tomam conta, como você já deve saber, uma parte do cérebro chamada de amígdala é a que toma conta do seu cérebro. A parte anterior do cérebro, o córtex, que é a parte mais racional e responsável pelo que chamamos de lucidez, ela perde força, fica amortecida e calada pelos gritos da amígdala, que percorre o cérebro enlouquecida, gritando pelos quatro cantos de nossa mente. Tá? Então, quando a gente começa a fazer uma respiração lenta, a gente está estimulando o sistema parasimpático, que tende a acalmar a amígdala. Consequentemente, a reação se torna menos intensa, se cria essa contradição, e aí surge uma possibilidade de fazer prevalecer novamente o córtex com sua racionalidade e lucidez. Então, essa respiração lenta, profunda e lenta, pelo menos soltar o ar de maneira extremamente lenta. É algo discreto que mesmo numa discussão você pode fazer que a outra pessoa não vai perceber, dará a você o mínimo de autocontrole. Aí você tem um segundo elemento que pode utilizar nessas horas, para se deslocar da periferia do furacão para o centro, onde tem aquele lugar de paz, aquele lugar de lucidez. Tá? Nós queremos transferir, não sou eu, da amígdala para o córtex, do corpo ensandecido por emoções e sensações diversas, para um local de inteligência, serenidade, calma e lucidez. Tá? Então, ali estimulamos o córtex dizendo uma frase racional, como, por exemplo, a calma é fundamental. Eu escolho a calma. Eu aceito sentir a calma. A calma é minha melhor amiga. Quando estou sereno e lúcido, lúcida, escolho melhor, me comporto melhor, tenho mais sucesso. Vá falando essas coisas mentalmente, uma e outra vez, estimulando o seu lado racional, resgatando a noção lógica, clara e verdadeira de que você escolhe fazer boas escolhas, você escolhe condutas que tragam benefícios e não prejuízos a você, você escolhe manter a calma, a serenidade e a lucidez. Uma vez que você estabelece isso, fica evidente que qualquer impulso que não seja esse, que direciona você para a calma e a lucidez, é um condicionamento, é um hábito, é qualquer coisa menos o que você quer. Você criou uma distinção muito clara entre o que é uma reação e o que você escolhe para você. Então, com esse segundo elemento, você estimula o córtex e, com o córtex estimulado, a amígdala acalmada pela respiração mais lenta, você já altera a relação de forças entre esses dois elementos ao seu favor. Tem uma terceira coisa que você pode fazer, e é parar de olhar e de ouvir o discurso da mente num momento de tormenta. Por quê? Porque nesse momento o furacão funciona como se fosse uma serpente que olha fixamente para um passarinho. Se o passarinho fica olhando para a serpente, hipnotizado, paralisado pela serpente, será devorado por ela. E se você fica ouvindo os discursos da sua mente que geram essa tormenta emocional, você terá enorme dificuldade em acalmar a tormenta emocional. Por isso, o indicado é que você pense qualquer outra coisa, menos os pensamentos que estão desencadeando essa reação psicofísica. Pense em qualquer coisa, olhe para um objeto na sala e foque a atenção nele. Lembre de alguma coisa, saia do ambiente. Crie uma série de estímulos diferentes. Se está em contato com outra pessoa vivenciando isso e na interação é que surgem esses pensamentos, tire o apoio da situação, de modo que os pensamentos, sem o apoio da situação, se tornem menos perturbadores, percam força, se tornem mais fracos. Então, respiração lenta, lembrar de que você escolhe a calma e a lucidez e
Sair do ambiente físico, sair do ambiente mental, sair do ambiente de pensamentos pensando qualquer outra coisa. Dessa maneira, você, com treino e repetição, vai criando uma habilidade, a habilidade de gerenciar suas tormentas emocionais e vai criando uma nova identidade, a identidade daquele que sabe permanecer no olho do furacão sem ser afetado por ele, sem perder nem a calma, nem a lucidez. Assim você deixa de fazer atos que prejudicam você, assim você se transforma numa pessoa verdadeiramente poderosa, não porque tem poder sobre os demais, mas porque o verdadeiro poder é ser capaz de gerenciar a própria mente. À medida que você treine e ganhe crescente controle e veja que a calma é uma escolha consciente, é um ato deliberado, quanto mais você faça isso, mais evidente vai ficar para você que você não precisa neutralizar a tormenta emocional. Você pode manter a calma enquanto a tormenta emocional está à sua volta. Ali há independência. Quando você não é mobilizado pelos seus impulsos, pelo seu passado, pelos seus condicionamentos, pela fala dos outros, ali você tem liberdade, ali você tem poder. E isso transforma a sua personalidade em alguém muito diferente, muito mais eficiente, e aí, ao crescer, eventualmente surge a sensação de não encaixar mais em alguns lugares, em algumas situações. E para falar disso, nós temos o próximo vídeo.